Med Limeira. Cuidar de você, esse é o plano. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Então, 11h58, ponto final no A Voz do Povo de hoje, para estabelecer o colóquio, mais uma vez o colóquio com o Caio Bortolã, que já está por aqui para daqui a pouco apresentar o Educador a meio-dia. Como é que você está, Caio? Tudo bem? Como é que passou de ontem para hoje? Passei bem, graças a Deus. E você? Na paz. Que bom. Na paz. Que bom. Isso que é importante. Bom dia, Ivan. Cada vez mais parecido com o ministro Raul Jungmann, ministro do Temer. Né? Em quem você votou para presidente, inclusive? Eu votei para vice-presidente? Para vice-presidente. Não, né? Em vice não se vota, Caio. Se vota. Em vice não se Claro. vota. Não, você vota para presidente. Claro. Para vice não, pô. Não existe. Vou discordar. Não existe votação. Não existe votação em separado. Você não olha para o vice? Não é que você não olha. Não existe votação em separado. Você vota no presidente, você não vota no vice. Né? É isso? Eu acho que o único caso em que você não olha, pelo menos não dá uma olhadinha para o suplente, nem para o vice, é no Senado. É na escolha do senador. É no voto para o Senado. Porque aí o suplente, ninguém sabe quem é. E tem vários suplentes lá no Senado, em Brasília, decidindo os nossos destinos. Gente para quem nós efetivamente não votamos. Agora, quando você vai votar no prefeito, você olha no candidato a vice-prefeito. Quando você vai votar no governador, da mesma forma. E no presidente, da mesma forma. Agora, para senador, não, né? Para senador, você não olha. Ivan, de qualquer maneira, essa coisa de você olhar para votar, eu já olhei muito para votar. Aliás, sempre olhei para votar. Uma coisa que, por exemplo, eu sempre fiz questão de votar é em partidos e não propriamente num político específico, né? Vou votar naquele cara, porque o cara é o salvador da pátria, ele vai resolver. Quer dizer, a gente sempre procurei fazer isso. Votar num determinado partido que tem uma linha, né, muito, muito clara, que ele procura seguir, votar num partido que fez uma aliança razoável. Mas isso no Brasil, infelizmente, se perdeu, né? Acabou, o Brasil, politicamente falando, virou uma verdadeira zona. E olha que zona, pelo que eu conheço de zona, pelo que eu sei de zona, sempre foi bem administrada. Não é a bagunça que o povo pensa que é, não. Zona do meretrício. É um negócio para lá de rentável. É um negócio, tem que funcionar como um negócio, portanto tem que ser organizado, tem que ser bem arrumado. Tanto é que, se você... Aliás, bom dia, boa tarde agora, né? Meio-dia, 1 minuto. Se você, meu amigo, que nos ouve agora, que nos vê agora, que nos segue agora... Mesmo que você esteja ao lado da sua esposa, ou da sua namorada, ou da sua noiva, em qualquer lugar onde você esteja, eu vou reproduzir uma expressão aqui, e se você entender o que eu estou falando, duvido que você não vá rir. Duvido que você não vá rir. Você já ouviu dizer, não é, Ivan? Você certamente já ouviu dizer. O quê? Que o lugar onde a cerveja é mais cara é na zona, né? Já ouvi falar isso. Casas noturnas... O lugar onde a cerveja... No Lupanar? É mais cara, né, meu amigo? Cerveja na zona é cara, né? Então, a zona, nesse caso, não tem nenhuma ligação com bagunça, né? Não. Mas zona pode ser um negócio próspero. O sistema político nacional virou uma bagunça. Por exemplo, quem era eleitor do PT, eu votei no PT muito no PT. Eu nunca votei. Porque acreditei, lá atrás, passei por todo aquele processo de redemocratização do país, acreditando no processo de redemocratização. Primeiro acreditei no PSDB. Olha como eu sou uma besta. Olha como eu sou uma besta quadrada no que diz respeito à eleição. Primeiro eu acreditei no PSDB. O PMDB, lá atrás... o PMDB que nós estamos vendo hoje, aí, que tomou conta do país, essa roubalheira toda,
O PMDB lá atrás já tinha chegado a um ponto insuportável, ninguém aguentava mais o PMDB. Né? Era a opção de todo mundo, ou pelo menos da maioria da população, da maioria da população que não queria votar com a Arena, não queria votar com a ditadura. A maioria da população que queria a redemocratização do país votava no PMDB. O PMDB foi considerado o maior partido do hemisfério sul, né? Porque teve uma votação maravilhosa aqui em uma determinada época. Dominou a política nacional. Aí virou uma porcaria. E aí se criou o PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, com a ideia da social-democracia, né? com inspiração nos partidos sociais democráticos europeus. Né? Então eu acreditei no PSDB. O tonto aqui acreditou no PSDB, quando o PSDB foi criado. E depois o PSDB se encaminhou para o que se encaminhou, deu uma banana para a social-democracia, virou as costas para o povo, traiu o povo brasileiro. E aí eu passei a acreditar no PT. E aí o que o PT fez? Foi dar a mão para o Maluf, fazer acordo com o Maluf. Para o PMDB. Com o PMDB e com o Maluf, deu uma banana para o povo, virou as costas para o povo brasileiro. Então hoje, Caio, esses meus princípios e valores que eu lá atrás imaginei que deveria cultuar na política nacional foram para o vinagre. Não tenho mais onde ancorar o meu barquinho. Bom, Ivan, se me permite... Permito. Eu poderia querer, nesse colóquio, falar, por exemplo, da manchete da Folha de São Paulo de hoje. Placar da segunda denúncia vai medir a força do presidente. Aliados de Maia querem aumentar poder de barganha no Congresso. Tudo como dantes no quartel de Abrantes. Vão barganhar a salvação do Michel Temer. Eu podia falar, por exemplo, você sabe que se você ainda fosse comentarista esportivo, na minha modesta opinião, você assemelharia-se com o Tostão. Eu gosto de ler o que o Tostão escreve, ex-jogador Tostão, comentarista Tostão, médico Tostão, e gosto de ouvir o que o Tostão fala. Tostão escreveu na Folha de São Paulo hoje: uma das razões da queda do Corinthians no Brasileiro é o medo, o pânico de não ser campeão, após conseguir enorme vantagem, o que seria histórico. O Palmeiras tem o time e o técnico da vez, no que todos nós concordamos, mas é muito cedo para euforia, como achar que 6 pontos são fáceis de tirar. O que vai acontecer no próximo jogo, ninguém sabe. Então, no meio dessa celeuma toda, dos corintianos com muito medo, eu inclusive, e dos palmeirenses com uma esperança desmedida, né? Porque seria de fato uma virada heróica, o Tostão dá uma posição ponderada, né? Ninguém sabe o que vai acontecer. Aliás, o portal UOL diz que, dependendo do desenrolar dessas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro, uma condição hipotética, não é? Seria de um empate. Você já imaginou um empate na liderança do Brasil? Um empate na liderança, não. Um empate, uma divisão do título do Campeonato Brasileiro, se Corinthians e Palmeiras mantiverem os seus números. Não acredito que isso vai acontecer. Está no UOL. Aconteceu uma vez, né? Com Portuguesa e Santos numa final de Campeonato Paulista. Portuguesa e Santos dividiram o título. Aquilo lá foi um erro do senhor... como é que chama? Armando Marques. Armando Marques. Um erro de matemática do senhor Armando Marques. Ele considerou que todos os pênaltis já haviam sido batidos e não haviam. Faltava uma cobrança. E aí os times já estavam... A Portuguesa já estava no vestiário. Foram chamar a Portuguesa para ela voltar para campo para o Santos bater o seu pênalti. E a Portuguesa vazou. Saíram até pelo vitrô do vestiário. Para não voltar. Que é o Campeonato Paulista de 73. E aí encontraram essa decisão salomônica aí. Dividiram o título. Coisas do futebol brasileiro. Coisas de Salomão, lá na Bíblia tem. Mas aconteceu nos anos 80 também, no Rio de Janeiro, um campeonato que o Vasco se julgava campeão e o Botafogo se julgava campeão. Esse caso Botafogo o Botafogo ficou com o título. O Botafogo deu a volta olímpica e o Vasco também deu a volta olímpica no Maracanã. Os jogadores do Botafogo com o troféu de campeão, os jogadores do Vasco com uma caravela. Uma caravela de papelão, simbolizando um troféu. Mas eu não quero falar de nada disso, Ivan. Não quero falar de política, não quero falar de futebol. Aliás, o Rogério, nosso ouvinte Rogério, ele disse aqui, agora há pouco eu citei eu não sei se é um ditado popular, é um pensamento.
Alguém, lá atrás, muito se falava disso, né? Não se discute política, religião e futebol. Política, religião e futebol não se discute. O Rogério está dizendo que ele não concorda com isso, que ele acha que deve se discutir sim, mas eu também, viu, Rogério? Eu penso como você. Política, religião e futebol, a gente tem que ter cuidado para tratar desse assunto, porque são assuntos que mexem... Fere melindres, né? Exato. Pode magoar uma pessoa. Exato, você tem que ter o certo, mas se deve... Assim como eu penso, outra coisa que dizem que não deve discutir é questão judicial não se discute, cumpre-se. Eu parto do... Decisão judicial. Exato, decisão judicial. Desculpe, o que eu falei? Questão. Não, desculpe. Decisão judicial não se discute, cumpre-se. Eu entendo, na minha opinião, eu entendo que questão judicial, decisão judicial, cumpre-se, mas cabe discussão, sim senhor, por que não? Por que não pode discutir? Nesse caso eu também concordo. Por que não pode discutir? Pode sim, deve ser discutido. A justiça pode errar, Ivan. Claro. O juiz pode errar. Todo dia. Né? Partindo-se do princípio que... Mas deve se cumprir. Não pode fazer como aqui em Limeira estão fazendo agora. Né? Tem que se cumprir. Você pode discutir. Você pode discutir para não gostar, não concordar, discutir, né? Apresentar uma opinião diferente, inclusive técnica do ponto de vista jurídico. Agora, tem que cumprir. Não pode fazer como aqui em Limeira estão fazendo, que outro dia falaram aí. Como é que é o negócio? Que a Nani falou aqui lá na Câmara, que alguém chegou lá na Câmara, alguém do governo municipal chegou lá na Câmara e falou assim, olha, nós não vamos cumprir a lei porque nós não temos dinheiro. Pô, que é isso? Que é isso? Virou bagunça. Não vamos cumprir porque não tem dinheiro. Nós não vamos cumprir a lei porque não tem dinheiro. Mas de alguns vereadores não dá para esperar. Eu não vou nem dizer foi muita alguém coisa, do governo. Foi alguém do governo aí que foi lá falar para os vereadores. Mas eu estou falando dos vereadores, né? Tem umas figuras na Câmara Municipal de quem não se pode esperar nada, né? Não é nem muita coisa, é nada. É nada. Mas foram eleitos pelo voto. Ivan, oi. Você acabou de comentar sobre o Silvio Félix e sobre a renovação da concessão da água aqui em Limeira. Eu concordo, estou concordando demais com você. Isso esfria. Eu acho que em alguma coisa você pode concordar comigo, que não tem problema nenhum, viu? A discussão. As pessoas querem nos ver discutindo aqui, mas eu sou obrigado a concordar com você. Mas eu também concordo com você. Eu concordo com você. Eu desconcordo e concordo com você. Eu concordo com você na questão do Silvio Félix ter renovado e não ter explicado o porquê da renovação de um contrato que venceria depois de 10 anos ou depois de 15 anos. Ele renovou por mais 30 anos, eu acho que discutir com a sociedade, sem explicar os motivos. 5 ou 6 anos antes, eu acho. Do vencimento do contrato. 5 ou 6 anos. A memória não me ajuda. Não, o contrato duraria mais 10 anos. Mais 10 ou 5 ou 6? Nas minhas contas, de todo modo, 5, eu posso errar na questão dos números. Eu tenho a impressão que o contrato duraria mais 15 ou 16 anos. Não, acho que não era tudo isso, não. E aí o Silvio antecipou... Caio, o contrato é de 30 anos. O contrato é de 30 anos. Quando é que foi assinado o contrato? Em 93? 1994. 94? 94 para 2000 é 23 anos. Aí, tá vendo? Estou mais certo eu. Eu estava imaginando uns 5, 6 anos antes. Se ele é de 94, em 2017, hoje, olha, mas não foi antes, você tem razão, 10 anos antes. Se ele é de 94, ele renovou no segundo mandato dele. No meio do segundo 94, mandato dele. 30 anos, venceria Ele renovou uns 10 anos antes de vencer. Não, 94, 30 anos, ele venceria em 2024. Então. Né? 1994, 2004, 10 anos. 2014, 20 anos. 2024, 30 anos. O Silvio Félix deixou a prefeitura em 2012, quando foi cassado. Se ele renovou esse contrato 2 anos antes, eu não me lembro, mas que seja em 2010, ainda haveriam mais 14 anos de contrato. Então você está certo. Então eu tenho a impressão que ele renovou antes disso. Eu tenho a impressão que ele renovou lá para 2007, 2008. Eu estava achando... Silvio foi eleito prefeito em 2004, de 2004 a 2008, 2008 a 2012. Ele foi reeleito. Não quero atrapalhar seus cálculos, mas eu rapidamente, eu estava achando que ele tinha renovado o contrato com a Odebrecht uns 5 ou 6 anos antes do vencimento. Se você, nas suas contas, você está fazendo... Ela nem tinha esse nome, Odebrecht, né? Não, acho que era Odebrecht, não, sim. Não, ela era ainda Águas de Limeira. Águas de Limeira. Na renovação, quando ela veio para cá... Águas de Limeira ainda? Quando ela veio para cá, era um consórcio. Leonés Dizot, CBTO, quando ela veio para cá. Em 1994, trazida pelas mãos do Jurandir Paixão, prefeito à época. Foi. Né?
Aliás, Jurandir Paixão, o último prefeito com P maiúsculo que Limeira teve. Não é? Sob alguns aspectos. O último prefeito com P maiúsculo que Limeira teve. Evidentemente, sob alguns aspectos, né? Mas o último prefeito com P maiúsculo. Eu vou reproduzir no meu Facebook uma foto do Jurandir Paixão, em 1986, vestindo a camiseta da Inter e dando uma banana para o resto do mundo. Afinal de contas, ele era o prefeito e a Inter tinha sido campeã paulista em cima do Palmeiras em 1986, algo absolutamente improvável. O Jurandir tira uma foto dando uma banana. E era o estilo dele. Era o estilo. Né? O último prefeito com P maiúsculo. Era o famoso estilo, deixa que eu chuto. Era assim, era desse jeito. O último prefeitão. Deixa que eu chuto. O último prefeitão que Limeira teve. E também não vou me aprofundar nessa análise. Mas você falava, o Silvio Félix renovou antes do vencimento então, e ainda tinha um tempo longo de contrato na minha com a cabeça, Águas de Limeira, que depois virou Foz do Brasil, o Odebrecht Ambiental, foi vendida e hoje é BRK Ambiental. Na minha cabeça, ele teria renovado uns 5, 6 anos antes do vencimento, que já é um prazo considerável. Não, ele renovou muito antes. Se você está falando que ele renovou 10 ou 15 anos antes, piorou. Ficou pior ainda. É que nós estamos nos perdendo nos números, né, Ivan? Eu não sei se o primeiro contrato era de 30 anos ou de 25. Nós estamos nos perdendo nos números. Mas o fato detalhes. Limeira concedeu, o município de Limeira concedeu, na época, a Águas de Limeira foi dada a concessão dos serviços de água e esgoto por um determinado número de anos. Falo aqui, eu tenho e falado o Silvio aqui, Félix renovou quando prefeito, muito antes do vencimento, escuta o que eu tenho por falado muitos aqui. anos depois, esse contrato, sem explicar direito o porquê disso. Escuta o que eu tenho falado aqui, sempre, quando eu falo sobre isso, eu digo uma coisa, que você, ontem eu falei da sua cabeça de empresário, você com a sua cabeça de empresário, você vai entender melhor do que qualquer outro aquilo que eu falo aqui. Nós tínhamos um contrato, nós que eu digo o município, nós tínhamos um contrato com a empresa concessionária desse serviço público, que era de 25 ou de 30 anos, não importa, isso é um detalhe. Nós tínhamos um contrato, esse era o primeiro contrato. Primeiro contrato, aliás, no Brasil, foi o primeiro contrato que se fez, que, se eu não me engano, também, foi o primeiro contrato que se fez com uma empresa para concessão de serviço de água e esgoto no Brasil. Primeiro contrato. Ora, primeiro contrato está se trazendo uma tecnologia nova, uma tecnologia francesa, né? Desconhecida no Brasil. Primeiro contrato é o período em que você tem que fazer o maior aporte de recursos, o maior volume de investimento, certo? Até porque a justificativa era que o SAI estava sucateado, não dava mais conta. Exatamente. Nós estamos trazendo uma tecnologia nova. E Limeira nova. foi a primeira cidade no Brasil a conceder a água e o esgoto. E nós estamos trazendo uma tecnologia estrangeira para cá, vamos começar tudo do zero. Então, esse é o período de maior investimento, que requer um investimento pesado. Todo investimento pesado foi feito nesse primeiro período. Caio, se eu vou renovar agora, sou prefeito de Limeira, vou renovar com a empresa, certo? O contrato depois de um primeiro período em que foi feito um investimento pesado. Agora, não precisa fazer um investimento pesado como foi feito da primeira vez. Agora é manutenção. Então, eu vou dizer para a empresa o seguinte, legal, vamos sentar para conversar, mas nós vamos rever alguns pontos do contrato nessa conversa. Tô certo ou não tô? Como é que você renova o contrato sem sentar com a empresa, sem falar para ela, escuta, vamos rever alguns pontos do contrato? Porque o investimento pesado já foi feito. Agora não precisa investir tanto assim. Eu também discordo de você. Então eu não estou entendendo mais nada. Então, a BRK Ambiental... Então o Silvio está certo. Não, eu não estou falando que o Silvio está certo. Ele renovou sem fazer qualquer revisão do contrato. Eu quero falar de dois assuntos aqui, eu não consegui em 17 minutos colocar esses dois assuntos. A renovação do contrato foi mal explicada, mas houve investimentos pesados depois disso. Investimento pesado depois disso, Caio? Ivan, não houve investimento pesado, coisa nenhuma. São investimentos debaixo da terra, Ivan. O último investimento... São investimentos que ficam debaixo da terra, que não aparecem. O último investimento pesado que foi feito foi essa reforma no sistema de drenagem aí, de tratamento do esgoto. Foi o último investimento pesado que foi feito. E o que eles alegaram? Eles alegaram problema... desequilíbrio econômico-financeiro. Nós tivemos que pagar um aumento na conta de 19%. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero discutir. É isso que eu quero. Não é isso que eu quero discutir. Até porque, se você for analisar tecnicamente, é evidente que a tubulação da Boa Vista, por exemplo, não é uma tubulação nova.
de água e de esgoto. Mas o grosso já foi que precisa feito, ser cara. trocada. O A grosso já tubulação foi feito. do centro da cidade não é uma tubulação nova. Mas não é disso que eu quero falar, Ivan. Eu quero falar de duas coisas aqui, se me permite o prezado colega. Então você para de ficar fazendo essa conversa de cerca Lourenço e vamos pro Você finalmente. acabou de dizer, o ouvinte o questiona quando você fala que religião, futebol e política não se discute. Política se discute sim, futebol se discute sim, claro, dentro das regras do respeito, não é? E religião também se discute, principalmente religião dentro das regras do respeito. Agora tem coisas, Ivan, contra as quais eu acho que a idade está me fazendo ficar um pouco mais ponderado, digamos, um pouco mais... A idade traz sabedoria, a experiência traz sabedoria. Quando você diz que há pessoas em Limeira que acham que o Silvio Félix é a última bolacha do pacote, que é a 8ª maravilha do mundo, que foi o melhor prefeito de Limeira, Ivan, não há pessoas em Limeira que acreditam nisso. Há muitas pessoas em Limeira que acreditam nisso. É nesse ponto que eu queria tocar, Ivan. Nós não somos instituto de pesquisa. Nós temos mais 10 minutos, um pouco mais, um pouco menos, de colóquio. Mas nós podemos fazer uma enquete através do WhatsApp da educadora. 992225124. Coloque seu nome, coloque seu bairro, por favor. Nos ajude a fazer o colóquio, nos ajude a fazer o programa. Coloque seu nome, bairro e diga, para você, quem foi melhor? Radish? Está sendo Botion ou Silvio Félix? Você topa fazer essa enquete? Não é pesquisa, não tem base científica. Quem faz pesquisa com base científica é a Limite, é o Ibope, é o Datafolha. Nós fazemos enquete. Podemos lançar essa enquete, Ivan? Podemos, é interessante. Eu não vou emitir... Os três últimos prefeitos de Limeira. Eu não vou emitir juízo de valor. Eu só quero saber, né? eu só quero saber da sua opinião, quem dos três, na sua opinião, e nem precisa explicar a sua opinião, quem dos três é melhor? Porque todos os três estão vivos. Um deixou a prefeitura em dezembro, o outro foi cassado e o outro é o atual prefeito. Para você, quem dos três é o melhor? Radish, Félix ou Botion? Você tem alguma dúvida do resultado que nós vamos ter? Eu tenho porque a menor dúvida. Eu tenho porque você fala que são muitos os que acham que o Silvio Félix foi o melhor prefeito de Limeira, e realmente aí eu concordo com você, são muitos, mas eu não acredito que seja a maioria da população. Eu tenho certeza que é a maioria. Eu acho que é a minoria. Eu tenho certeza que é a maioria da população. Eu tomo como base a eleição última aí, pô. Se fosse assim como você falou, ele foi cassado. O filho do Silvio tinha ganhado a eleição. Ele foi cassado. Ele não pôde disputar a eleição porque ele está inelegível. Ele lançou o filho, um completo desconhecido, e o filho ficou em segundo lugar. E o filho não foi para o segundo turno por alguns votos, Ivan. Então, se o filho tivesse tido 1.000 votos a mais, pode ser até que eu erre na conta. Mas não, 1.000 votos. O Mário teve pouco menos de 71 mil votos e foram 140 mil votos úteis. Se o filho do Silvio Félix tivesse 500 votos a mais, estaria no segundo turno. Ivan, com tudo o que aconteceu, a família dele presa, a mulher dele no Fantástico como primeira-dama, uma das primeiras damas da corrupção. A mulher dele é vereadora hoje. Com tudo o que aconteceu, esse homem ainda faz a mulher vereadora, quase coloca o filho no segundo turno. E eu tenho dados de pesquisa, hoje eu posso falar, porque a eleição passou, que garantiam que se o Silvio Félix fosse o candidato no lugar do filho, certamente ele estaria no segundo turno e possivelmente ele ganhasse, a eleição no primeiro turno. Isso, não, mas aí você está fazendo uma análise muito rasa das eleições passadas e não pode... Números de pesquisa, Ivan. Números de pesquisa. Mas não é só número, não é só matemática, eleição não é só matemática. Você está falando de números. Como e você não, Ivan? Você está falando de números. Quem tem mais votos ganha, quem tem menos votos... Não é só, mas eleição perde. Não é só matemática. Quantas eleições que você imaginou que um candidato fosse ganhar de capote e na hora H o cara toma o capote? Isso aconteceu aqui em Limeira. Ivan... Isso não aconteceu aqui em Limeira com Quintal e Radish? Minha gente,
O Quintal não era o grande favorito? Ele sempre tomou larga, um capote ele do Radich? sempre larga como favorito, Pois ele sempre por isso que eu perde falo, as eleições que eleição disputa. não são só números. Deixa eu falar uma coisa para você, escuta o que eu vou te falar. O Mário Botion ganharia. Você está falando que o Mário Botion quase que vai o filho do Félix para o segundo Não turno. coloque, por favor, palavras na minha boca. Você falou que quase que não, você senhor. falou. Eu não disse que o Mário, Silvio Félix quase foi para o segundo eu turno. não disse que o Mário perderia a eleição. Não, você eu acho falou. que no segundo turno, o Mário estando no segundo turno, Você falou a cidade... que o filho do Félix ia para o segundo turno. O que eu estou dizendo é que no segundo turno a cidade abraçaria o Mário Botion. Aqueles que não gostam do Silvio Félix, todos os que votaram no Eliseu, no Radich, votariam no Botion em detrimento ao filho do Silvio Félix. O que eu disse é matemático. Olha. Ivan, o que eu disse é matemático. Deixa eu falar uma coisa pra você. O Murilo Félix raspou o segundo turno. Tá. Eu não estou dizendo que o Murilo é bom. Discutir. Eu não estou dizendo que o Silvio foi bom. Não. Todo mundo sabe o que eu penso do Silvio Félix. Caio, faça eu favor. estou dizendo que Faça favor. o Silvio Félix levaria o filho Faça o ao favor. segundo turno e não o levou por um pequeno Você pode detalhe. me ouvir? Foi isso que eu disse. Você pode me ouvir? Por alguns poucos minutinhos você pode me ouvir? Eu não vou discutir com você os números. Você está certo nos números. Os números são esses. Você não inventou os números. Eles são os números das urnas. Os números frios. Eu não estou dizendo que você E está os errado. números são frios. Eu não estou dizendo que você está errado nos números. O que eu estou dizendo é o seguinte, você não pode levar só em consideração os números. O Mário Botion participou dessa bancada aqui, sentou aqui junto com você. Durante 4 anos. Quantos anos? Pouco mais de 4 anos. Nesses 4 anos que o Mário Botion sentou aqui com você, dividiu essa bancada com você, nesses 4 anos, o Mário Botion, aconteceu muita coisa na política limeirense, aconteceu tudo isso mais alguma coisa, e o Mário Botion se lançou candidato, viu a possibilidade de se lançar candidato a prefeito, no período que ele aqui esteve, não é isso? No período que ele aqui esteve, se fazia a seguinte análise, estou falando bobagem ou não? Se fazia a seguinte análise, Mário Botion é o próximo prefeito de Limeira, vai ganhar disparado. Não se fazia essa análise? Eu não sei se ganhar disparado, mas o Mário já despontava como um nome muito forte. Muito bem. Use os termos que quiser. Até porque ele passou 4 anos fazendo campanha. Né? Use os termos que quiser. Enquanto o Paulo Radich tomava paulada, o Silvio Félix tinha que se defender na justiça, o Mário Botion, né, ele é a esperança do novo, da mudança. Então eu vou dar uma outra. Um bom homem, homem de bem. Eu vou usar um outro termo. E tô quase todo dia aqui na Educadora falando, fazendo a sua campanha. Eu vou usar um outro termo, então. Foi candidato a deputado. Para você não discordar de mim e depois de chegou muito forte, realmente, para a eleição. Vou usar um outro termo para você não discordar de mim de novo. Ele era o grande favorito. Sim, Durante o período em que ele aqui esteve, ele se tornou o grande favorito. Será que isso é eu que sou eu que estou dando porrada na mesa aqui? É um probleminha técnico. É o seu celular. Pronto. É o seu celular. E já Eu resolveu. estava pensando que era eu que estava dando murro na mesa aqui. Mas ele era o grande favorito. Aí, e eu falei isso nesse microfone aqui, aí o Mário Botion cometeu um erro que poderia lhe custar a eleição. A aliança Que com quem tá? foi, ele era o novo. Ele era o novo na política. Ele era aquele que não tinha ligação com coisa alguma na política limeirense, o novo e sem ligação com coisa alguma. De repente, ele começa a procurar um ninho onde se abrigar. Um ninho político, onde se Porque ele abrigar. era a menina mais bonita do baile, mas ninguém queria dançar com ele. Ele precisava de um partido. Aí ele foi atrás de Eliseu Daniel, ele foi atrás de Quintal. Júlio César. Ele foi atrás de Júlio César, ele foi atrás então, da política tradicional e antiga limeirense. Para mim, cometeu um erro gravíssimo. Porque se ele era o novo, se ele era o cara que não tinha ligação com coisa alguma no poder de Limeira, como que ele vai... Não porque era o Quintal especificamente... cometeu um erro não porque era o Quintal especificamente, porque ele não tinha que se aliar com nenhum dos antigos. Mas no grupo político dele tinha Quintal, Júlio César, Sim. tinha o Ceará. No grupo ele político não do Mário tinha o Ceará e o irmão do Ceará pedindo votos pro Mário. Ele não tinha que se aliar à política antiga de Limeira, ele tinha que ficar afastado, ele tinha que se mostrar como ele sempre foi visto, o novo, o diferente. A opção que as pessoas estavam esperando. Aí ele vai e se abraça com a política antiga de Limeira. Mas a política antiga de Limeira. Ele quase perdeu a eleição. Nós estávamos aqui na apuração. Tinha uma questão. Nós estávamos aqui na apuração quando os números começaram a virar contra ele no final. Sim. Ele quase perde. Ele quase não ganha no primeiro turno. Ele quase não ganha. O que seria já uma derrota. O que seria já uma derrota. Ele quase vai para o segundo turno. O que seria já uma derrota. Ivan, não adianta. Então não é só número, não. Não adianta não olhar os números. O cara faz besteira também quando abraça. Eu não falei agora há pouco de Lula.
abraçar Maluf para eleger Haddad em São Paulo? Pô, o eleitor do PT, quando viu aquilo, falou, peraí. Ivan, o Mário, que isso? Espertamente, inteligentemente, se vendeu como o novo. Como um produto novo, uma nova mentalidade, um novo pensamento, um novo jeito de fazer. Colou, porque ele é um produto bom para os marqueteiros trabalharem. Ele é um produto com bons predicados e os marqueteiros souberam fazer isso. Agora, o Mário, em poucos anos de política, foi do PR, foi iniciado na política pelo René Soares, que foi alguém umbilicalmente ligado ao Silvio Félix. Depois ele foi do PMDB, por ter mudado do PR para o PMDB. Ele perdeu o seu mandato de vereador. Atente, eu não estou dizendo nenhuma mentira, tudo isso é verdade. Quem levou o Mário para o PR? O René Soares. Depois ele saiu do PR e foi para o PMDB, do Milton Caram. Aí, a mudança dele, ele foi denunciado, na época, pelo Piuí, que era vereador do PR, e perdeu o mandato. O Mário teve um mandato de vereador cassado. Ele não concluiu o mandato dele de vereador. Depois, ele levou uma rasteira, ele classificou de rasteira, do Milton Caram, no PMDB. O que o Milton alegava? Que o Mário não conseguiria ganhar aquela eleição de 2012, porque ele tinha 2% na pesquisa, então ele se aliou ao Paulo Radiche. E foi uma manobra política que deu certo. O Caram estava certo. Ele se aliou ao Paulo Radiche e o Paulo Radiche ganhou a eleição, com o PMDB na base aliada do governo. Aí o Mário saiu do PMDB, brigou com o Milton Caram, gravou vídeo espinafrando o Milton Caram e foi conversar com o Júlio Massorano, porque ele precisava de um partido para ser candidato a deputado. E foi candidato a deputado pelo PEN, Partido Ecológico Nacional, que tinha como presidente o filho do Júlio Massorano, o Bruno Massorano. E o Mário Botion quase foi eleito deputado estadual. Então, em 2 anos, ele tinha mudado de partido 2 vezes. Aí, em mais 2 anos, ele mudou de partido de novo, Ivan. Então, o Mário Botion, num intervalo de tempo de 4 anos, foi PR, PMDB, PEN e agora é PSD. E quem garante que o Mário Botion vai continuar no PSD? Quem garante que não vai haver uma cisão dele com o dono do partido aqui em Limeira? Ninguém pode garantir. Ninguém pode garantir. Não, o grupo já está rachado. Né? O grupo Mário, político... O grupo, olha, ou que o Mário... Não deu 1 ano. O grupo político que ganhou as eleições, que foi lá para o Edifício Prada, já rachou. Ou que o Mário não em vai... menos de 1 ano. Não vai tomar para si o PSD como já fez com o PEN, que era do Júlio Massorano. Quem garante? O Mário é o prefeito, o Mário tem mandato, o Quintal tentou e não conseguiu. Quem garante que o Mário não vai tomar para si o PSD? Então, veja bem, só por isso dá para perceber que o Mário não representa o novo. Ele mudou tanto de partido e pode mudar de novo. Você está influenciando o eleitorado. Não, você está influenciando. Você falou que não vai. Você está influenciando. Aqui. Olha aqui, a Alessandra da Vista Alegre. Leia as mensagens que foram enviadas aí, por favor. Sem dúvida. Rosa Barreira, sem dúvida, Paulo. Alessandra da Vista Alegre, Félix, Bernadette Grupo da Boa Vista. Desculpe a franqueza, nenhum deles. Lamparina, boa tarde, Caivão. Silvio ganha de 10-0. Boa tarde, Caivão. O melhor prefeito foi Silvio Félix, Natanael. Mari, com certeza, Radiche. Silvio se locupletou, diz ela, usando outras palavras, evidentemente. E Botion não está fazendo nada. Cidade de Sapioá, boa tarde a todos. Jardim Montezuma, Mari. Rogério da Boa Vista, sem dúvida, Silvio Félix. Eu não estou contando, você está contando? Até agora 6, Silvio Félix, 2, Paulo Radiche e nenhum Botion. João Olga Verone. Paulo Radiche, sem dúvida. Paula Schmidt, Cidade Jardim. Para mim, o Paulo. 6-4. Carlos Santadélia, para mim, Félix. 7-4. Chamada de voz perdida aqui, não tenho. O povo abraçou o Mário pela questão humana, como você mesmo disse, Caio. Quando você olha, dá vontade de abraçar, levar para casa, chorar junto, fazer um afago. A mulherada sempre, né? A mulherada sempre emotiva, né? Nas eleições, né? Você vê como ela tem as mulheres têm essa coisa, esse lado maternal, não tem jeito. O Mário, tal e qual você, o Ivan, tem a seu favor
os olhos claros, né? Eu digo isso porque eu sou apaixonado pela minha mulher, que também tem olhos claros, bem claros, né? São verde claro. Tá. Então Os olhos da minha mulher. Então vou me lançar. E às vezes ficam até amarelos, dependendo como o sol bate, ele fica até meio amarelado. Então os olhos claros, Então, na próxima, os olhos claros. Na próxima eu vou me lançar candidato a prefeito. Quem sabe eu ganho por causa dos meus olhos, né? Né? O Silvio Félix, como é que é? Nenhum dos três. O Silvio Félix só fez porcaria, o Radish não fez nada, o Mário Botion não tá fazendo nada, só prejudicando o povo. Doralice. Rosana. Cadê a Rosana aqui, meu Deus? Boa tarde. Eu vou de Radish. Leandro Queiroz disse aqui no Facebook, Félix. Votei no Radish, eu votaria nele novamente. Ontem a Nani falou que Limeira não tem cara. Eu acho que o Mário representa o Lobo. A Tayla. Foi a Tayla que falou? Que disse que Limeira, que a gestão não tem cara. Eu acho que o Mário representa o Lobo em pele de cordeiro. Nossa cidade está com cara de conto de fadas. Rosana. Deixa eu ver o que mais que tem aqui de pesquisa. Pesquisa não, enquete nós estamos fazendo. Não é pesquisa. Pesquisa quem faz é Instituto de Pesquisa. Você tem razão, Caio Bortolano. Às vezes eu uso muito mal as palavras. Não, pesquisa quem faz é a Limite, é o Datafolha, é o Ibope. Nós fazemos uma enquete. Você tem razão. A Joana do Campo Belo, o que a Joana falou aqui? Oh, meu Deus do céu. A Joana acho que mandou mensagem de áudio, será o possível? Joana não tem o resultado. Ângelo Almeida, no Facebook. Eu voto no Félix. Paulo Radish, ajuda Abílio Pedro. Valdirene, Félix. Boa tarde, Ivan Botion não serve pra nada. Mas em quem você vota, Ed? Então, não, veja bem, não é em quem você vota, é quem deles você acha melhor. Quem foi melhor ou quem é melhor. O Radish é o melhor dos três, o Silvio Félix foi o Paulo Radish foi o melhor dos três, o Silvio Félix foi o melhor dos três, ou o Mário Botion é o melhor dos três. Essa é a pergunta, não é pesquisa eleitoral, até porque eleição para prefeito vai ser daqui a 3 anos e 2 meses. Você vota em qual para melhor prefeito dos últimos tempos? Mário Botion, Paulo Radish ou Silvio Félix? Você está votando. Quem deles foi melhor, né? Na sua opinião. Exatamente. Paulo Radish, brilhante reflexão, Caio. A infidelidade partidária de Mário Botion diz muito sobre o seu caráter. Rosana Siqueira, me desculpe a franqueza, para mim sempre foi, será o Jurandir. Para mim foi o único. Jurandir Paixão. Silvio Félix. Wagner do Belinha, Ometo. Como é que é? Nenhum. Como é que nenhum mesmo? Nem outro. Nenhum mesmo, nem o plantador de grama Silvio Félix. Bom, acho que aqui deve ter falado nem o engenheiro, Wagner, nem o delegado e nem o plantador de grama. Me poupe, se poupe, nos poupe, nenhum. A Rosana, como é que é? Rose Dutra, dizendo aqui no Facebook, Félix. Rosana, cadê? Bom, já foi. Ivan, a gente está falando de percepção. É a maneira como as pessoas percebem os últimos 3 prefeitos de Limeira. É a percepção do povo, Ivan. Então, às vezes, o que nós fazemos é clamar no deserto, porque quando você faz uma enquete, ninguém diz que o melhor dos 3 é o Mário Botion. Não, olha aqui. Ninguém diz que o melhor dos 3 é o Mário Botion. As pessoas falam de Radish, pasmem, né? Radish foi pessimamente mal votado na última eleição, e falam de Silvio Félix, que foi caçado. Radish ou então nenhum dos 3. O DJ Fábio Calango, Félix. Então, ou é Radish, ou é Félix, ou é nenhum dos 3. Mário Botion não conseguiu um votinho nessa nossa enquete. Teve quem falasse aqui. Até de Jurandir Paixão. Jurandir Paixão. Tem outro Jurandir Paixão aqui. Morador de Limeira, 55 anos, prefeito de Limeira, foi só Jurandir Paixão e Félix, na minha opinião. É a percepção das pessoas, Ivan. E contra isso não dá para lutar. O poder desgasta. O Paulo Radish, o que podia ter feito, já fez, porque não tem mais mandato. Não. Acho que dificilmente voltará a ter um mandato de prefeito, né? Talvez um mandato de vereador. E o Mário Botion tem tempo para tentar mudar essa percepção com relação a ele, que é das piores. Você fala de a gente discordar, a gente concordar. Eu tenho algumas coisas que eu concordo com você. Uma delas é uma avaliação que você fez outro dia sobre o Paulo Radish. Você falou que o Paulo Radish, ele foi de uma certa maneira, ele foi injustiçado na última eleição, porque o governo dele não foi tão ruim assim como a percepção, a sensação ofereceu à população. Se fosse feita talvez uma avaliação menos emotiva. Sim, mas é difícil fazer. Sim, eleição tem muita emoção, né?
Mas se fosse feito talvez uma avaliação menos emotiva, talvez o Paulo Radisch tivesse uma votação melhor do que a que teve nessa última eleição. Porque ele nem foi tão ruim assim. Como a percepção Paulo Radisch como popular... prefeito foi um prefeito nota 5, nota 6, e a percepção, em alguns pontos até nota 7, a percepção do Paulo Radisch, a percepção é nota 1. Para não dizer nota 0, é nota 1. Paulo Radisch não soube se comunicar, Caio. Não. Acima de tudo. Acima de tudo. Ele não conseguiu se comunicar, que eu digo, não é vir aqui no microfone e ficar falando como nós estamos falando. Se comunicar, um prefeito, é conseguir falar para o povo. Sim. Ele não conseguiu falar, transmitir o pensamento dele para o povo. Eu entendia o pensamento dele. Quando ele vinha aqui, sentava aqui e falava todas as coisas que ele falava, ele não parava de falar, eu entendia o pensamento dele. Mas ele não conseguiu transmitir o pensamento dele para o povo. E o Mário Botion está no mesmo caminho. Sim. Mesmíssimo caminho. Mário Botion está do mesmo jeitinho. Ele vai virar um Paulo Radisch. E aí, quando a gente faz a análise da percepção, né, quando percebeu-se que não ia dar para Eliseu Daniel na eleição, estou falando em cima de dados, tá? Não ia dar para o Paulo Radisch, que ficou em último, quase último, a cidade civil, eu digo, a cidade que não vota, a parte da cidade que não vota no Silvio Félix, se viu na obrigação de votar no Mário. Né? A eleição estava completamente embolada até 2 semanas. Até 2 semanas. Quando, numa jogada de marketing, vendeu-se a mensagem, olha, para não ter o Silvio Félix no segundo turno, vamos todo mundo votar no Mário. Então o Mário recebeu muitos votos na reta final. Voto útil? Muito voto útil, mas sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. A mudança do voto do Eliseu para o Mário e do Paulo Radisch para o Mário, ela não se deu porque o marketing do Mário Botion era espetacular, era bom pra muito cacete. Pelo contrário. Porque a comunicação de campanha era boa pra cacete. Muito pelo ou porque contrário. as pessoas estavam convencidas de que ele era o melhor produto para votar nele. A pior campanha foi a do Mário. Se deu pelo desespero. Olha aqui, o Emanuel Filho. O melhor prefeito de Limeira, no meu ponto de vista, foi o Silvio Félix. Mas aí, Emanuel Filho, aparece o rosto de uma mulher aqui. Mas, enfim. Agora, o voto útil deu ao Mário a vitória no primeiro turno e quase não dá para ele ganhar no primeiro turno. E aí, quando a gente faz uma enquete dessa e o Silvio Félix leva de lavada, é sinal de que a mensagem que as pessoas entenderam foi a mensagem do Silvio Félix. Você percebe a complexidade da análise? A mensagem que as pessoas entenderam e entendem é a mensagem do Silvio Félix. É que as pessoas, a maioria, né, ou boa parte delas, tem memória curta, Caio Bortolã. As pessoas que, por exemplo... Por exemplo, Ivan, o Marcelo representante, como o Radisch foi nota 5, se ele ficou quase em último, não teve gestão política, e o Mário também está deixando a desejar. Marcelo, a gente está falando de coisas diferentes. A gente está falando daquela coisa muito antiga que a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então, no caso do prefeito, não basta que ele seja bom. Ele tem que ser entendido assim. Né? O meio é a mensagem. Marshall McLuhan. Tem o emissor e tem o se vendeu bem. E tem o receptor. Se tiver ruído na mensagem, meu amigo, o emissor fala uma coisa e o receptor entende outra. O Silvio Félix falava uma mensagem que o povão entende. O Silvio se vendeu bem, se vendeu como produto. Se vendeu bem. Né? O Silvio Félix... O Paulo Radisch não fez isso e o Mário Botion não está fazendo. O governo do Silvio Félix foi ridículo. O povo sofreu nos postos de saúde uma barbaridade. As pessoas esquecem disso. O povo sofreu. O povo não está sofrendo agora? Você acabou de publicar uma foto do posto da Secap. Mas agora é agora. Agora é agora. Agora está vivo na memória. As pessoas esquecem o quanto elas sofreram nos postos de saúde no governo Silvio Félix. As pessoas esquecem o quanto o Silvio Félix cortou no social. Suzy Matheus está dizendo, aqui no sítio o melhor foi o Jurandir Paixão. Então, né? As pessoas esquecem o quanto que o Silvio Félix fez esse povo sofrer.
Por quê? Porque o Silvio conseguiu vender uma boa imagem. Então, com o passar do tempo, o natural do ser humano, o que é? O que é ruim eu vou deixando de lado. Exatamente. Eu fico só com as boas memórias. Então, o Silvio conseguiu se vender bem. O que o Silvio fez de ruim no governo, na área da educação, na área da saúde, na área da segurança. Foi terrível o governo Silvio Félix. Mas ele se vendia bem e, com o passar do tempo, as pessoas esquecem o ruim. Ficam só com as boas memórias. Exatamente. Então, a tendência é achar que o Silvio o Silvio foi uma porcaria. O Silvio foi uma porcaria. Como está sendo o governo do Mário Botion, como foi o governo do Paulo Radiche. Se a gente fosse dar uma nota para todos eles, eu daria assim... você falou de nota 5, pode ser 5 pro Paulo Radiche, pelo que ele fez de bom, né? E até agora o Mário Botion daria 3,5. E o Silvio, 5 com muito esforço também. Com muito esforço. Eu concordo com você. Quando a gente faz essa enquete, nós vamos continuar com a enquete durante a Educadora Meio-Dia. Quando a gente faz essa enquete, na verdade, a resposta esperada era nenhum dos três. Quem foi bom efetivamente para Limeira? Silvio Radiche ou está sendo Mário Botion? Bom. Né? Nenhum dos três. Você viu o que o cara falou? Nenhum dos três. Você viu que o Ademir... Nem Radiche, nem Você Silvio, viu? nem Botion. Nenhum dos três. Você viu que o ouvinte, o Ademir, participou aqui do programa agora há pouco? O que ele falou lá de Araraquara? O que Araraquara conseguiu nesses últimos anos? Araraquara era uma cidadezinha desse tamanho. Mas Araraquara conseguiu porque estava pendurada no governo do PT, né? Mas está conseguindo agora também. O prefeito de Araraquara é do PT, o Edinho... O Edinho foi prefeito de Araraquara. Me fugiu o sobrenome do Edinho. Não, o Edinho foi prefeito de Araraquara, na época em que ele era, inclusive, presidente do partido aqui no estado de São Paulo. Mas depois o Edinho não se reelegeu. O Edinho não continuou no governo, o PT não ficou direto lá, outros partidos foram eleitos. E hoje não é o PT, que eu saiba, não é o PT e mesmo até porque o PT não manda mais bosta nenhuma no país. Essa que é a pura verdade, não manda mais nada. Não sei, não manda mais nada no país. Eu não sei. Mas lá houve continuidade. Do governo do PT para cá, Araraquara era uma cidadezinha desse tamanhinho, o Caio. Era uma cidadezinha. Aí viu que se tornou aquilo lá, rapaz, soube aproveitar o cavalo que passou arriado. Essa que é a verdade. E nós aqui não conseguimos arrumar a alça do viaduto. Pois é. Tá bom? Não, aqui a gente fecha a rodoviária porque não consegue cuidar da rodoviária de madrugada. Não consegue, não tem quem tome conta de madrugada. Fecha a rodoviária de madrugada. Não consegue arrumar a alça do viaduto. Qual dos últimos prefeitos? Corta a viagem do Zéinho. Qual dos últimos prefeitos foi o melhor? Radiche, Félix ou Botion? Nenhum deles conseguiu manter limpo o banheiro da praça? Né? Porra! Tô falando de um banheiro, nenhum deles conseguiu manter limpo. Nenhum deles conseguiu manter limpo a porcaria de um banheiro. Botar papel higiênico. Até amanhã. Com isso. Até amanhã, Ivan.